Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos, uma ótima semana a todos. Como você falou, uma semana mais curta, porque temos um feriado na quinta e deve boa parte dos serviços emendar na sexta. Então, temos que nos preparar para cumprir tudo o que precisa até quarta-feira. Exatamente. E hoje falaremos, né, doutor, de um assunto que algumas pessoas devem ter visto, aí até ouvido aqui na CBN, porque o jogador Oscar, ele recebeu alta do hospital Albert Einstein no domingo, ontem, depois de um quadro de síncope vasovagal. O que é essa doença, doutor? Pois é, essa é uma situação, eu não vou nem classificar como doença para não atemorizar as pessoas, porque muitos de nós, algum grau de síncope vasovagal podemos ter. Eu vou dar aqui alguns exemplos do dia a dia e os nossos ouvintes talvez vão se identificar com isso. Traduzindo esse nome técnico para algo prático, significa o seguinte: a nossa pressão arterial e o nosso batimento cardíaco, quando muito influenciados pela mudança da nossa posição física, ou seja, se você salta, se você agacha, se você fica num lugar muito alto e fica olhando para baixo, aquela sensação de tontura, se você está num avião com turbulência e aquele balanço todo te faz passar mal, cair a pressão, cair o batimento, todas essas situações a gente pode reunir nessa síndrome, né? Não nessa doença, mas nessa síndrome, que é um conjunto de manifestações que o corpo pode ter, chamada síncope vasovagal. O que a pessoa apresenta que caracteriza essa síndrome? Então, ela tem que estar submetida, primeiramente, a uma mudança na posição do seu próprio corpo. Então, como eu falei, agachar, dobrar o corpo, olhar muito rápido para o lado, saltar, tá numa roda gigante, por exemplo, e olhar ali para baixo, tá na montanha-russa, no momento que vai cair, aquela sensação da descida muito súbita, uma turbulência dentro do avião, um local, por exemplo, de muito calor, onde você está com muitos zumbidos e barulhos ao seu redor, também pode ser um gatilho. E aí a pessoa começa a ter alguns sintomas, ela começa a transpirar excessivamente, ela começa a ficar pálida, geralmente essa transpiração é gelada, inclusive, ela começa a ficar pálida, ela começa a perder um pouco a consciência e pode, inclusive, desmaiar. Então, esse tipo de quadro, em associação, todos esses itens, ou algum desses itens com mais acentuação, é o que a gente chama de síncope vasovagal. O caso do jogador Oscar, ele, pelas informações que eu pude apurar, ele estava fazendo uma espécie de uma pré-temporada na esteira, fazendo um teste ergométrico, uma pré-temporada já pensando no ano que vem. E enquanto ele corria, ele teve ali um momento de uma tontura muito grande, uma vertigem muito grande, as vistas embaralharam, escureceram, ele transpirou de uma forma além do normal, ficou pálido. Isso foi testemunhado por profissionais de saúde e ele praticamente só não se machucou, não caiu e bateu a cabeça porque ele foi acolhido rapidamente. Mas se não fosse assim, ele iria cair, desmaiar e bater a cabeça. E isso a gente chama de síncope vasovagal, que é essa maior sensibilidade que algumas pessoas têm a movimentos do corpo, ou a questão de altura, balanço, esse tipo de coisa. Por isso que eu digo que muitos dos nossos ouvintes certamente podem ter essa sensação no dia a dia. Uns têm de uma forma mais branda e outros têm de uma forma que realmente é bem limitante. Doutor, e isso não tem relação com a labirintite? E a labirintite pode ser um dos gatilhos. Você colocou uma situação bem bacana. Se a gente for pensar em gatilhos ou em causas para isso, então eu citei mudanças de altura, mudanças do corpo, calor excessivo. Um outro gatilho, a labirintite, porque o que a gente chama de labirinto é uma estrutura que fica dentro aqui dos nossos ouvidos e que é responsável, entre outras coisas, pelo nosso equilíbrio do corpo.
Quando a gente consegue andar reto, observando as coisas com coordenação, muitos mecanismos do corpo estão envolvidos. Um deles é a função do labirinto, que é uma estrutura muito nobre, muito complexa que nós temos dentro da região dos ouvidos. Se tiver um processo inflamatório ali, que é o que a gente chama de labirintite, aí sim você tem zumbido, mal-estar e pode predispor você a ter realmente um desmaio e ser mais um gatilho da síncope vasovagal. Certo. E o tratamento, doutor, como que é feito? Aí que está o gargalo da situação. Não existe um tratamento específico. Não existe um remédio que você possa falar para a pessoa: olha, você é portador de síncope vasovagal, vá na farmácia com essa receita, compre esse remédio, tome de 12 em 12 que você vai ficar isento do problema. Porque como é um mecanismo de adaptação do próprio corpo e tem uma sensibilidade muito individual, uns sentem mais do que outros, não existe um tratamento específico. O que a gente recomenda? No momento que acontece o evento, esse mal-estar, onde a pressão cai, o batimento cai, você transpira, você fica com tontura, essas coisas todas, qual que é a recomendação? Uma hidratação importante. Então é bom você tomar bastante líquido, de preferência um líquido rico em açúcar ou sal. Então a gente recomenda sucos, alguma coisa doce também pode ajudar, até o chocolate, tomar água e comer um pedaço de chocolate, tomar água e comer alguma coisa salgada, como um amendoim, uma azeitona, porque aí rapidamente você tem o controle da sua pressão e do seu batimento. E você recupera aquela queda súbita da pressão, porque o mal-estar vem muito da queda súbita da pressão. A pessoa que tem pressão normal ou pressão alta, de repente ela se encontra numa situação onde a pressão está lá 8/4, 8/5, e aí realmente começa a balançar tudo, ela tem até tendência a perder o controle visual da situação. Ela pode estar dirigindo um carro e de repente perder o controle do carro, quer dizer, podem acontecer situações até catastróficas. Por isso que nesse momento não tem um tratamento específico, mas a gente usa hidratação, você pode usar alguma coisa salgada, doce. Se for possível deitar a pessoa no momento da crise, você deita a pessoa no chão e eleva as pernas dela para melhorar o retorno de sangue ao coração, isso ajuda a equilibrar a pressão. Então eu já te passei por isso no dia a dia como médico, de pessoas desmaiarem, da gente perceber que é uma síncope vasovagal, e até você chegar a algum lugar que tenha água, que tenha sal, doce, bala, esse tipo de coisa, às vezes você não tem isso naquele momento. O que a gente faz? Deita a pessoa no chão, não é para ela ficar sentada, ou deita ela no chão realmente, ou numa cama, num sofá, e eleva os membros. É a primeira coisa a se fazer. E aí supri-la com água, com sal, com açúcar, na medida do possível. Agora, em relação a um tratamento mais raro de precisar utilizar, é a colocação do marca-passo. Por quê? Você perguntou de um tratamento, né? Em alguns casos, quando a síncope tem realmente uma causa ou um gatilho na estrutura do coração, então se identifica uma doença do próprio coração que está levando ao batimento a cair quando você está numa altura mais elevada, quando você se expõe a variações de pressão. Então, vou para uma cidade no Peru que é muito elevada, falta oxigênio, só aquela situação dá uma síncope. Então, nesses casos, se a causa for numa falha na estrutura do coração, o marca-passo ele pode ser útil como um mecanismo artificial de recuperação dos batimentos, mas é muito raro. Em geral, a gente compensa, não é nem tratamento, a gente compensa essa síncope usando realmente hidratação, alimentação, elevação dos membros inferiores. Algumas pessoas podem até usar meia de compressão na panturrilha para tentar ajudar no bombeamento do sangue, né, das pernas até o coração. Mas o mais fácil de fazer, qualquer pessoa, em qualquer situação, deita essa pessoa e eleva os membros inferiores. Excelente, maravilha. Muito obrigada, doutor Edmo, pela explicação. É algo que muita gente desconhece, né? Mas tem as sensações, então é importante procurar um médico, enfim, para ter até o diagnóstico. Obrigada, doutor, por mais um quadro. A gente se encontra na segunda-feira que vem. Obrigado a todos.